Excelência, depois desse relatório juntado, dispensaria até a sustentação oral, mas eu me atrevo a pedir a atenção de Vossa Excelência sobre um ponto que é crucial aqui para o desate dessa lei. Então eu vou começar, desembargador Sebastião, pela questão de fundo, para que Vossas Excelências tenham uma noção exata da dimensão do prejuízo que foi causado para a sociedade e o descaso com que fora conduzida a ação penal objeto desse recurso. Nós sabemos todos que a soberania dos vereditos ela é sim a alma do Tribunal Popular, o que assegura o efetivo poder jurisdicional, não somente a prolação de um parecer, mas sim de uma decisão que é soberana. E ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau, obviamente, de uma escala, mas nem um poder, ele é absoluto. Já advertia o grande Guilherme Souza Nutti que essa soberania ela não é tão soberana, uma vez que ela também afronta um outro princípio, que é o do duplo grau de jurisdição, que permite ao tribunal rever essa decisão do Conselho de Sentença. O ministro Joel Ilan Pacionic, citado até pelo desembargador Pedro, ele apontou que a absolvição do réu pelos jurados, ainda que por clemência, não constitui uma decisão absoluta e irrevogável, que o tribunal pode sim cassá-la quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão do Conselho de Sentença com as provas que foram apresentadas em plenários. E não é só isso, desembargadora Maria do Rosário, nós temos aqui nulidades absolutas que são insanáveis. Pois bem, ultrapassado um breve escopo aí processual, por conta da brevidade do tempo, eu me atrevo aqui a citar que dois são os pontos, desembargador Pedro, que serão abordados nessa peroração. Primeiro, a nulidade do julgamento por uma suspeição, impedimento ou incompatibilidade do juízo, que no caso se aplica aqui também a regra de seleção dos jurados. E, por fim, também a análise da decisão que é contrária às provas dos autos, como nós iremos destacar de uma maneira também bem breve. Em resumo, essa sessão ocorreu em 29 de novembro do ano passado, iniciou-se às 9h20. Compareceram 19 jurados e foram computadas ali dispensas e também a falta de um jurado. Após a formação do Conselho de Sentença, desembargador Sebastião, o primeiro ato, para surpresa de todos os presentes que desconheciam o processo, inclusive a mim que assisti atento com os alunos do curso de Direito, foi o interrogatório do réu, já que não haviam testemunhas arroladas pelas partes. Desembargadora Maria do Rosário, então este foi o cenário que se apresentou. E logo após o interrogatório do réu, portanto, o Ministério Público usa da sua fala por 1h11. Mas detalhe, quase a totalidade do tempo foi dedicada não à apresentação de tese de acusação, mas à exibição de depoimento gravado de testemunhas que não compareceram ao plenário, mas tinham prestado depoimento na audiência de pronúncia. Nenhuma testemunha foi arrolada para depor em plenário. E aqui fica o primeiro alerta. Miranda Frick já dizia, no estudo da injustiça epistêmica e da análise comportamental dos indivíduos, que revela que assistir um vídeo, desembargador Sebastião, o poder de influência e convencimento é infinitamente menor do que diante da presença física e atual do sujeito epistemológico. E na réplica foram utilizados apenas 20 minutos, enquanto a defesa naturalmente utilizou de quase a totalidade do seu tempo. Houve aqui um desequilíbrio. Quanto ao outro ponto do mérito recursal, é certo que a arguição de suspeição e impedimento também são aplicadas aos jurados, a regra do 448, parágrafo 2º, e são nulidade ligada diretamente ao devido processo legal, e deve ser reconhecida em qualquer fase, ou seja, se a nulidade for comprovada. E a nulidade aqui é absoluta, é aquela que ela aniquila qualquer ato processual, porque inquina este de vício, de tal maneira que a nulidade ela pode ser decretada, inclusive, de ofício, independente da provocação da parte. O Conselho de Sentença foi composto pelos jurados que estão aí indicados. E aqui, registre-se, não se discute a índole de nenhum deles, mas sim a relação de alguns, o grau de envolvimento de alguns com a causa, que acabou por provocar uma decisão totalmente parcial e foi prejudicial, sim, à sociedade. Destaque-se aqui, por exemplo, a jurada de nome Iona. Conforme os registros aí,
é importante notar que ela era vizinha do réu, fato que não foi arguido ali pelo ilustre representante do Ministério Público, que tem também a minha admiração. Além disto, um outro jurado que foi apontado aí também na petição tem endereço próximo. E as hipóteses aqui estabelecidas de suspeição no Código de Processo Civil, pegando emprestado aqui pelo artigo 3º do CPP, por refletir condições que são subjetivas como amizade e interesse no processo, elas não são observáveis de plano. É extremamente custoso perceber isto aí. É quase que uma prova diabólica exigir que o Ministério Público demonstre no momento do sorteio que há uma relação de amizade do jurado com uma das partes. Isso não foi possível fazer em plenário. E de outra forma também, desembargador Pedro, é natural que numa cidade pequena como a nossa, Floriano, as pessoas se conheçam. E é mais natural ainda que os vizinhos se conheçam. E sendo o réu uma figura que provocava pavor nos indivíduos por seu comportamento social, é absolutamente possível crer que tal medo influenciou sobremaneira os jurados a ponto de votarem pela absolvição de um indivíduo, mesmo contra todas as provas que ali foram apresentadas e era irrefutável em relação à autoria delitiva. O medo, desembargadora Maria do Rosário, é motor para o consumo, o controle de uma população e até para golpes de Estado, como já vimos outrora. E essa sensação de medo, de insegurança, essas campanhas a favor do medo, do receio, do direito penal do inimigo, é que nos levam, às vezes, a decidir contra até nossos próprios valores morais. Isso eu não digo para julgamentos apenas aqui do Poder Judiciário, mas a própria vida em sociedade é influenciada, infelizmente, pelo medo. Então, a ausência de testemunhas também, que é outro ponto, conforme a certidão de D 442-16-182, certamente prejudicou e feriu de morte a lisura do julgamento. E aí, um ponto que chama a atenção, desembargador Sebastião, é que o MP deixou de se manifestar para indicar testemunha no plenário, e isso houve um evidente prejuízo na formação da convicção do jurado. Mas aí vem um fato mais curioso, é que o MP antes tinha requerido a oitiva em grau de imprescindibilidade de uma testemunha, chamada Maico, e o juiz tinha negado, isso ainda na fase de pronúncia. E o fato curioso é, por que, ora, se essa testemunha era de fato indispensável elucidar o caso da desembargadora Maria do Rosário, por que esta testemunha não foi arrolada, pelo menos esta, para a fase de instrução em plenário? Então, esses são apenas alguns de outros apontamentos que residem aí e repousam nas nossas razões recursais. E no mérito, propriamente dizendo aqui, da decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, nós levantamos alguns documentos, como, por exemplo, a própria ata de audiência, a certidão demonstrando que o Ministério Público foi intimado, não apresentou rol de testemunha. E a decisão do juiz que indefere a oitiva da testemunha Maico. Mas aí há também vídeos do circuito interno de segurança de imóveis próximos à região que demonstram ali a presença do réu. Mas aqui, excelência, embora a defesa, com todo o respeito e com todo o brilhantíssimo trabalho do Dr. Dimas, obviamente conseguiu traduzir isto em plenário, muito embora se alegue que eventual vídeo, a imagem não tinha qualidade o bastante para identificar a posição ali do réu, há uma prova que foi totalmente desconsiderada e, portanto, a decisão é manifestamente contrária àquilo que está nos autos. Uma prova que é irrefutável, arrisco a dizer. E quantas provas irrefutáveis nós temos? A impressão digital do réu, desembargador Pedro, que foi reconhecida na catraca de ingresso na academia. Ora, se as câmeras de vigilância ou de segurança, se o circuito interno era insuficiente para identificar, sem dúvida nenhuma, a impressão digital sacramentou a identificação física e biológica do réu. A decisão é, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos, porque os jurados, infelizmente, desconsideraram todo o conjunto probatório.
talvez por este medo alegado anteriormente. Veja-se, excelência, que a absolvição ela se deu não no terceiro quesito, né, onde as teses defensivas poderiam ser abraçadas, mas sim no segundo, porque o jurado entendeu de maneira viciada e dissociada dos elementos dos autos que o réu não concorreu para o crime. Mas como assim? Não é um caso de uma má investigação. Eu sou criminalista há 12 anos e eu entendo quando uma investigação é muito bem conduzida, e esta foi. E esta investigação foi tão bem conduzida porque ela não apontou o réu como um dos suspeitos. Ele apontou, extremo de dúvida, o réu como o único suspeito desde o início das investigações. E é tanto que ficou preso até o julgamento, né? Teve a prisão preventiva decretada até o julgamento. Então, mesmo que não se exija a fundamentação de voto de jurado, mas o jurado tem que se alinhar às provas dos autos, sim. Não se admite decisão caprichosa ou arbitrária que contrarie o conjunto probatório. E nem se tolera a ilegalidade, nem mesmo dos soberanos jurados, porque este poder soberano também encontra limitação, como qualquer outra garantia constitucional. Então, a decisão do Conselho de sentença, ela não se reveste de intangibilidade, não se reveste disso. Se conclui então, excelência, que é necessário para a sociedade florianense, para o Estado do Piauí, a realização de um novo julgamento, posto que a decisão do jurado é totalmente desvirtuada daquilo que foi colacionado pelo brilhantismo do trabalho das investigações policiais, pela atuação do ministerial no primeiro momento. Então, a equipe de investigação, o relatório de missão é perfeito, está aí nas folhas 35 a 48 do ID, correspondente ao inquérito. Toda a documentação vasta, a vestimenta utilizada, enfim, a identificação, tudo isto está, o veículo utilizado, tudo isto foi identificado. Não há dúvidas quanto à autoria. E se isso fosse considerado em plenário, se as testemunhas fossem ouvidas em plenário, se essas provas fossem analisadas em plenário, fatalmente a resposta ao segundo quesito seria um sim. A autoria seria reconhecida. Portanto, excelência, caminhando aqui para o fim, diante de todas as razões que foram apresentadas por escrito, mas o nosso tempo aqui já esteja encerrado, ao que a assistência de acusação pede nesse momento é que seja de fato aí anulada a decisão judicial para que seja o réu submetido a um novo julgamento perante o conselho, um novo conselho de sentença. Agradeço demais a atenção de todos vocês. Muito obrigado.